aí, pessoal? Paz e bem. Bom, já estamos entrando nesse clima do advento, né? Tempo de espera, de esperança. Que bom ter a companhia de todos para mais essa nossa conversa. Olá, pois é. E essa espera do advento, ela faz a gente pensar, né? Como será que Jesus olha para o nosso mundo hoje? É tanta gente correndo, se sentindo, assim, exausta, talvez meio sem rumo. Exato. Como o próprio Evangelho descreve, né? Tipo, ovelhas sem pastor. Isso. E é justamente esse o ponto. A nossa ideia hoje é mergulhar um pouco juntos nas leituras deste sábado, o sábado da primeira semana do Advento, para tentar captar como é que a compaixão de Deus nos chama para a ação. Vamos lá. Começando por Isaías, né? Capítulo 30. O profeta traz uma imagem muito forte. Mesmo em tempos de angústia, Deus não se esconde. Não mesmo. Pelo contrário, ele se revela assim como um mestre presente, sabe? Pronto para indicar o caminho certo. Nossa, é impressionante pensar nisso. Imagina, no meio da dificuldade, ouvir aquela voz, olha, o caminho é este aqui, segue por ele. É uma promessa de clareza, de direção, né? Mesmo quando parece que a gente só tem o pão da angústia, como diz o texto. E o Salmo 146, ele meio que responde a essa promessa, né? Com um grito de esperança. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. O salmista descreve um Deus que se importa com os detalhes. Ele reergue quem caiu, cura os corações feridos, enfaixa as feridas. Cura mesmo. E ao mesmo tempo, é um Deus que conhece cada estrela pelo nome. Poxa, se ele tem essa atenção toda, cósmica e individual ao mesmo tempo, fica claro o cuidado que ele tem por cada um de nós. Não é uma compaixão genérica, né? É algo bem pessoal. Exatamente. E essa compaixão pessoal, ela ganha um rosto, uma ação concreta lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9. E aqui está a chave, eu acho. Jesus vê as multidões, vê que estão cansadas, abatidas. E a partir do que ele vê, ele sente. Sente profunda compaixão. É a mola propulsora de tudo, né? Ver e sentir. E daí, a partir disso, ele faz um diagnóstico, digamos assim. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. É interessante que a primeira coisa que ele aponta não é sair correndo para agir, mas sim rezar. Isso. Ele diz pedir ao dono da messe que envie trabalhadores. Exato. A oração vem antes. Só depois de pedir ao Pai é que Jesus chama os 12, aí sim dá poder sobre os espíritos impuros, poder para curar doenças e os envia. E a missão é bem clara. Curar e anunciar que o reino está perto. E tem aquela instrução fundamental que ecoa até hoje, né? De graça recebestes, de graça deves dar. Quer dizer, o poder não é nosso, a missão não começa na gente. Somos instrumentos de algo maior, que a gente recebeu de graça. Então, se a gente for ligando as pontas, temos a promessa do mestre que guia, lá em Isaías. Certo. O louvor ao Deus que cuida e cura, no Salmo. Uhum. E a imagem de Jesus que, movido pela compaixão, age e envia os discípulos, em Mateus. Como é que isso tudo se conecta para nós hoje em dia? Olha, parece que o fio que liga tudo é essa compaixão de Deus que não consegue ficar parada, sabe? Ela vê a necessidade, ela se move por dentro e aí transborda em ação, em envio. Perfeito. Deus vê, Isaías e Mateus também. Eles se compadecem o Salmo e Mateus também. E aí ele age, enviando guias. Primeiro o próprio Jesus, né? O mestre prometido. Depois os discípulos. E essa missão continua. Chega até nós. É aí que entra a nossa parte, então. Se a messe continua grande e os trabalhadores ainda parecem poucos, somos nós os chamados a ser esses trabalhadores hoje. Mas assim, na prática, como? Bom, começa onde Jesus indicou, né? Na oração, pedindo ao dono da messe. Mas se realiza na gratuidade. Esse curar hoje talvez seja só oferecer uma escuta atenta para um amigo que está sofrendo, sabe? Confortar um coração, como diz o Salmo. E o anunciar talvez não precise de um microfone gigante. Pode ser um gesto de gentileza que ninguém esperava, ou partilhar com simplicidade como a nossa fé nos ajuda a seguir em frente. Ser aquela voz que Isaías menciona, né? Indicando um bom caminho com o nosso próprio jeito de viver. É viver o de graça recebestes, de graça deves dar. E essa ideia, sabe, de
sermos colaboradores na missão de Deus, isso é algo que a igreja pensa muito sobre. O Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, lá pelo número 2696, nos ajuda a entender isso. Ah, legal. Basicamente, ele diz que a nossa cooperação na missão de Deus nasce justamente quando a gente acolhe essa compaixão divina. Essa compaixão nos alcança e nos impulsiona a agir. A gente não é o protagonista, mas coopera, movido pelo amor que recebeu primeiro. Entendi. Então, para resumir a mensagem forte de hoje, Deus não está distante, não é indiferente ao nosso cansaço, às nossas lutas, aquela sensação de estar meio perdido às vezes. Ele está perto, como um mestre que guia. Exato. E essa proximidade não é parada, não é passiva. É uma compaixão ativa que leva ele a nos enviar, a nos tornar seus instrumentos para levar cura, esperança, a boa notícia do reino para quem está do nosso lado. Então, que essa consciência da compaixão de Cristo nos mobilize de verdade, né, nesta semana que começa. Que a gente possa ser essa presença que cuida, que orienta, que age com a generosidade daquele que nos deu tudo, de graça. Fica a pergunta para a gente pensar, né? Quem será que está perto da gente e talvez se sinta como uma ovelha sem pastor, esperando um sinal, um gesto, uma palavra que venha da compaixão de Deus através de nós. É isso, pessoal. Foi uma alegria partilhar essa reflexão aqui. Continuem firmes na caminhada, viu? Sendo esses trabalhadores alegres da messe do Senhor. Até a próxima.